sendo certo que a Vivo mantém, que a Telefónica mantém a oferta até 16 de julho, esperando justamente que a decisão do Tribunal de Justiça seja favorável, o que o Governo conseguiu foi basicamente adiar isto por 15 dias? Bom, boa noite. Porventura, se bem que há aqui muito mais que se joga para além disso, não é verdade? Em primeiro lugar, a questão de princípio. Na verdade, perceber-se que o Estado decide sair do capital de uma determinada empresa, mantém uma residual participação, mas depois, nessa residual participação, condiciona as decisões dos acionistas, como se de maioritário continuasse. Obviamente que isto, no plano abstrato, choca, não é? E daí, desde logo, que a primeira preocupação que o Estado português deve ter, neste momento, parece-me, é de demonstrar que esta decisão foi excepcionalíssima. E, portanto, desde logo na apreciação que é feita nos mercados internacionais, que não temos propriamente um Estado português a interferir na livre circulação de capitais e a pôr em causa o normal trânsito nas participações sociais das empresas. Saber é inédita, portanto, é a primeira vez que é usada. Bom, mas isto para não desvalorizar a questão de princípio, não é? E daí que eu defenda, eu não sou liberal puro, sempre defendi que o Estado deve ter intervenção em setores fundamentais da economia. Não se pode vender os anéis e depois querer-se mantê-los como se em casa própria devessem estar. Bom, isto questão primeira. Agora, vamos também raciocinar no lado contrário. O que é que a Espanha faria nas circunstâncias opostas? Imagine-se que a PT queria adquirir a participação principal da Telefónica, por exemplo, numa empresa fundamental na Argentina, numa área do globo onde a Espanha tem um interesse estratégico fundamental. Certamente os espanhóis não autorizariam, não deixariam, fariam tudo pelo negócio. Foi isso com a elétrica, como sabemos. Todos os dias os espanhóis, até em questões mais comezinhas que não têm que ver com a livre circulação de capitais e com a transferência do capital das empresas, prejudicam ou tentam prejudicar a atividade de empresas estrangeiras no espaço espanhol. Nós vemos isso, quer dizer, eu conheço pessoalmente casos, até como advogado, de empresas que queriam operar no mercado espanhol e atravessavam a fronteira e tinham fiscalizações todos os dias. E tiveram que adquirir uma sociedade espanhola para enfim, agir com o nome espanhol no mercado espanhol para não terem nenhum problema. E, portanto, percebemos aqui que os espanhóis também não são nenhuns santos propriamente. E dizer também que as Golden Shares já foram utilizadas por Espanha, já foram utilizadas pela França, já foram utilizadas pela Itália, já foram utilizadas pela Bélgica e, no caso belga, até com ganho de causa da Bélgica, que conseguiu demonstrar a compatibilidade da legislação interna com a legislação comunitária. E, portanto, dizer que a mim não me choca particularmente, que, tratando-se de uma situação excepcionalíssima, questão primeira, e de uma área onde há um interesse estratégico nacional, o Estado, numa matéria jurídica que é controvertida, na dúvida, tenha agido em defesa desse interesse nacional. O que me pode preocupar mais é que o Estado, porventura, não tenha acautelado suficientemente essa questão jurídica, que é controvertida, repito, no plano interno e no plano externo. Mas, na dúvida, salvaguarde-se o interesse nacional. E esta deve ser dos poucos momentos na legislatura em que não me choca propriamente a decisão do Estado. E eu espero bem que, apesar de tudo, que desse ponto de vista jurídico, tudo tenha sido estudado e acautelado, porque, se bem que é verdade que no plano europeu há uma interpretação no sentido de uma intromissão do Estado nessa livre circulação de capitais, há também quem internamente assim não entenda. Portanto, no plano jurídico interno, não é de dado barato que a Espanha vencesse do ponto de vista de uma pretensão litigante. E no plano externo vamos lá ver, quer dizer, mas pelo menos... O argumento de que isto pode ser um sinal perigoso para os mercados estrangeiros foi Não, seria um sinal perigoso para os mercados. Seria um sinal perigoso para os mercados estrangeiros, lá está, se não houvesse esse caráter de excepcionalidade, não é? Se de repente os mercados externos vissem nesta decisão do Estado português uma regra que poria em causa futuras pretensões de investimento no capital de empresas nacionais. Só que, parece-me, esta é uma decisão que não tem paralelo. Foi justificada do ponto de vista desse interesse estratégico nacional. E em relação ao PSD, eu devo dizer assim, com toda a amizade que tenho também pelo Marco António, eu acho que não podemos dizer a 4 tempos isto, que a Viva é um ativo estratégico, que o negócio é mau, mas que a Caixa deve votar contra e depois não faço nada. Isso é que não pode ser. Quer dizer, porque nós nisto não podemos basicamente agradar a todos, muito embora eu perceba do que o Marco António diz, e eu percebo do que o Marco António diz, quando se entenda esta atuação do Estado num plano corrente que basicamente faria doutrina para o futuro. Mas eu quero crer que não é esse o caso. É excepcionalíssimo,
tendo em conta o interesse estratégico nacional, numa área vital de influência portuguesa, como é o Brasil, e de resto como é Angola, e de resto atuando em conformidade com o que, me parece, e em os espanhóis fariam em circunstâncias equivalentes, porque eu não estou a querer que, como disse há pouco, muito rapidamente, no caso da Argentina, os espanhóis ficassem impávidos e serenos. Muito rapidamente, só dar duas notas.